Conferências de São João Cassiano. Esse é o volume 1. Introdução. A obra de João Cassiano desempenhou um papel decisivo no desenvolvimento da espiritualidade ocidental. Nascido por volta de 360 na Cíntia Menor, atual Romênia, João Cassiano recebe de sua família uma boa formação clássica e cristã. Nessa província romana oriental, fala-se o latim, mas Cassiano domina perfeitamente o grego. Atraído pelo ideal monástico, jovem ainda, com seu amigo Germano, dirige-se à Palestina e ingressa na vida cenobítica em um dos mosteiros de Belém. A fama dos monges do Egito o levou 2 anos mais tarde a empreender nova viagem em companhia de Germano, com a permissão para realizá-la e a promessa de retorno ao cenóbio. No Egito, Cassiano e Germano visitam cenobitas e anacoretas. Inicialmente o deserto de Panifisi, em seguida Diolcos. Regressa a Panifisi até que em Cétria colocam-se sob a direção espiritual do abade Pafnúcio. A colônia monástica de Cétia, a 105 quilômetros de Alexandria, não era de fácil acesso aos viajantes, sendo denominada Grande Deserto, tal o seu isolamento. Talvez tenha sido essa uma das razões pelas quais os ascetas que aí habitaram destacaram-se pela santidade, discernimento espiritual e sabedoria. Cassiano conhece ainda os centros monásticos de Nítria e das Célias, onde tem contato com um grupo de monges seguidores de Orígenes, especialmente Evagrio Pôntico, que tanto marcou suas obras. Após uns 7 anos de permanência em Cétia, Cassiano e Germano voltam, por um breve tempo, ao mosteiro de Belém. Em 387, estão novamente no Egito, onde teriam permanecido com certeza, não fosse a atitude do arcebispo de Alexandria, Teófilo, contra o grupo de monges origenistas. Muitos dos discípulos de Evagrio buscam refúgio em Constantinopla, inclusive Cassiano, sendo acolhidos pelo bispo João Crisóstomo. Abandonar a Cétia deve ter sido um grande sofrimento para Cassiano. No entanto, ele é muito discreto a esse respeito. Logo entre São João Crisóstomo, Germano e Cassiano se estabelece uma profunda compreensão. Em 404, Cassiano é ordenado diácono por São João Crisóstomo e dedica-se à igreja de Constantinopla. Todavia, em junho desse mesmo ano, desencadeia-se uma terrível perseguição contra João Crisóstomo, que culminara com sua expulsão da diocese. Cassiano e Germano são encarregados pelo clero de entregar ao Papa Inocêncio I uma carta tornando-o ciente dessa situação. Não se sabe quanto tempo Cassiano permanece em Roma. Os estudiosos divergem em relação a essa etapa de sua vida. Já ordenado sacerdote, entra em contato com o futuro Papa Leão Magno e tem a oportunidade de enriquecer sua grande experiência de vida contemplativa adquirida no Oriente. Provavelmente é por volta de 404 que em Roma morre Germano.
Alguns anos mais tarde, João Cassiano chega à Provença, estabelecendo-se em Marselha, no sul da Gália. Funda o mosteiro de São Vítor, masculino, e o de São Salvador, feminino. Bem amadurecido, a par das necessidades e dificuldades da Igreja no início do século V, Cassiano está apto a organizar na Gália um tipo de vida monástica profundamente diferente daquele que lá estava sendo praticado e a determinar com clareza os fins do movimento ascético de sua espiritualidade. Com sua ampla experiência monástica, Cassiano empreende uma integração entre os elementos essenciais do anacoretismo com o estilo de vida cenobítico do Ocidente. Considerado por seus contemporâneos ao lado de Santo Agostinho como um dos grandes luminares do Ocidente, João Cassiano morre em Marselha, no mosteiro de São Vítor. Venerado como santo, sua festa é celebrada no dia 23 de julho no Oriente e em 28 ou 29 de fevereiro. Acho que talvez era no Ocidente, né? A continuação aqui, acho que foi cortado. Mas é celebrado no dia 23 de julho tá. É celebrado no dia 23 de julho e no Oriente em 28 ou 29 de fevereiro. As obras de Cassiano, escritas em latim fluente, contribuíram grandemente para a propagação do monaquismo cristão no Ocidente. Os grandes fundadores, São Bento, São Domingos, São Bernardo, Santa Teresa de Ávila, inspiram-se em seus escritos e recomendaram sua leitura. O ensinamento recebido dos pais do deserto, a doutrina espiritual dos ascetas alexandrinos, particularmente de Evagrio, os escritos de São João Crisóstomo, São Basílio e São Jerônimo, entre outros, foram repensados, sistematizados por Cassiano, enriquecidos com sua própria reflexão e experiência. As controvérsias originistas levam Cassiano a não citar Evagrio, substituindo cuidadosamente toda expressão que poderia evocar o vocabulário evagriano por outras, geralmente com matizes bíblicos. O êxito que obtiveram suas obras monásticas através dos séculos se explica, sem dúvida, pela grande unidade e riqueza de sua doutrina, como também pelo entusiasmo e estilo com que as transmite. Por volta de 420 a 424, a pedido do bispo Castor da diocese de Apte e fundador do mosteiro de Menerbes, João Cassiano escreve as instituições cenobíticas e os remédios contra os 8 vícios principais. A primeira parte, os livros de 1 a 4, trata de instituições monásticas e litúrgicas e, de um modo geral, do homem exterior, concluindo com o magnífico sermão do abade Pafinúcio. Nas palavras desse pai do deserto, encontra-se a espiritualidade monástica que Cassiano deseja instaurar na Gália. Na segunda parte, os livros 5 a 12 apresentam os remédios e as características dos 8 vícios principais, contra os quais aquele que busca a pureza do coração sempre deverá lutar. A doutrina do homem interior aqui exposta é como uma introdução à sua segunda obra, As Conferências dos Pais, já planejada por Cassiano antes mesmo de concluir as instituições. Igualmente solicitada pelo bispo Castor nas conferências,
Cassiano apresenta uma doutrina cético-mística de grande alcance e praticamente completa. O itinerário espiritual, desde a conversão até os cumes mais elevados da contemplação sobrenatural, são aí enfocados em 24 conferências, utilizando o recurso literário de entrevistas concedidas a ele e a Germano pelos pais dos desertos egípcios. A primeira série das conferências, os livros de 1 a 10, é dedicada ao irmão de Castor e bispo de Frégios, Leôncio, e ao solitário Eládio. É um verdadeiro tratado de perfeição, culminando com uma exposição sobre a oração. Com o fim da vida monástica, como alcançar a pureza do coração, é um árduo caminho que requer discrição e dispensável para evitar todo excesso. Os 3 graus da renúncia, a luta constante contra as concupiscências da carne e do espírito são alguns dos temas, até chegar à oração incessante. As conferências de 11 até a 17 formam a segunda série, dedicada a 2 grandes monges de Lérins, Honorato e Euquério. No prefácio, Cassiano manifesta seu desejo de esclarecer pontos obscuros da primeira série. A terceira série, os livros 17 a 24, Cassiano dedica-se aos monges Joviniano, Minervio, Leôncio e Teodoro. São explicados tópicos como a finalidade da vida cenobítica e da vida eremítica, a liberdade interior, as tentações da carne, entre outros. Certamente, tendo terminado a redação de suas obras espirituais, Cassiano pretendia consagrar seu tempo aos mosteiros que fundara. É quando o arquidiácono Leão solicita-lhe informar o Papa Celestino a respeito de Nestório. Cassiano escreve em 430 o Tratado sobre a Encarnação do Senhor contra Nestório, composto de 7 livros, procurando mostrar a posição doutrinal de Nestório e tornar conhecida aos latinos essa heresia. A presente tradução foi realizada a partir do texto latino pela exímia tradutora Senhora Aida Batista Duval, licenciada em Letras Clássicas pela antiga Faculdade Nacional de Filosofia, atual UFRJ, em 1941. Professora assistente da Faculdade Nacional de Filosofia, cadeira de Língua Latina, professora de Latim e Português no Colégio Pedro II, professora de Latim do Colégio Zion, professora de Latim e Português da Escola Estadual Mendes de Moraes, professora de Latim e Português da Escola Estadual Visconde de Mauá, professora de Latim e Português da Escola Estadual Paulo de Frontin, professora de Latim e Português da Escola Estadual Amaro Cavalcante, assistente de Latim no Colégio Franco-Brasileiro, seção francesa, professora de Português da Escola Teológica da Congregação Beneditina do Brasil. Entre outras obras, traduziu o Pequeno Dicionário Enciclopédico Gauguin-Larousse, Editora Larousse do Brasil, Grande Enciclopédia Delta Larousse, a Minha Fé, de Joaquim Nabuco, Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, e Vida de São Pacomo, do francês, pela Simbra. A ela o nosso profundo agradecimento. Prefácio de João Cassiano.
A dívida que assumi com o Santo Bispo Castor no prefácio dos volumes em que tratei, com a ajuda do Senhor e na medida de minha modesta capacidade das instituições cenobíticas e dos remédios para os 8 vícios principais, de certo modo já se acha quitada. Cabe-me, certamente, avaliar o julgamento que ele e vós, em vossa equidade, fizeste sobre aquela obra, assunto tão profundo e sublime, segundo creio, jamais fora anteriormente tratado por nenhum escritor. Fico, assim, a pensar se fui capaz de produzir um trabalho digno do vosso conhecimento e do desejo de tantos santos irmãos. O mesmo pontífice, em seu incomprazível zelo pela santidade, me pedira, então, que lhe escrevesse no mesmo estilo essas 10 conferências dos mais eminentes entre os pais, isto é, dos anacoretas que moravam no deserto de Sétia. Sua imensa caridade não lhe permitia avaliar o peso que depositava em meus ombros tão frágeis. Agora, porém, que ele nos deixou, tendo já partido para o Cristo, julgo que é a vós que devo dedicá-la, Santo Bispo Leôncio, venerável irmão Eládio. Um de vós a ele se encontra unido pelos laços fraternais do parentesco e pela dignidade do sacerdócio, e ainda pelo que nos parece mais valioso, estar também fervorosamente empenhado num projeto de santidade. Assim sendo, a herança do irmão lhe deve caber por direito. O outro, a quem dedico, procurou imitar o sublime modo de viver dos anacoretas, não como alguns por sua própria presunção, mas procurando tomar por inspiração do Espírito Santo o caminho legítimo da doutrina, quase antes mesmo de aprendê-la, pois preferiu formar-se de acordo com as autênticas tradições dos solitários, a confiar em suas descobertas pessoais. Agora, pois, que me encontro abrigado num porto de silêncio, vejo descortinar-se à minha frente um oceano iluminado. Se ouso transmitir à memória literária algo do sistema de vida e dos ensinamentos de tão grandes varões. Quanto mais a vida solitária ganha em grandeza, sublimidade sobre a vida dos mosteiros cenobíticos e a contemplação de Deus, a qual aqueles homens inestimáveis estão sempre aplicados, sobre a vida cética praticada pelas comunidades, tanto mais longínqua será também navegação a que se lançará com perigo a minha frágil embarcação. Vosso dever é ajudar com vossas piedosas preces meus esforços, a fim de que tão santa matéria exposta pela minha palavra inexperientes, embora fiel, não se desvirtue por minha culpa, ou que minha rusticidade não seja submersa em suas profundezas. Passemos, portanto, do aspecto exterior e visível da vida dos montes de que tratamos nos primeiros livros, ao modo invisível de viver do homem interior, e que nosso discurso transcenda da recitação das horas canônicas até aquela oração ininterrupta que constitui um preceito do apóstolo. Se alguém já mereceu, pela leitura da obra anterior, o nome daquele Jacó espiritual que superou os vícios carnais, agora então acolhendo não os meus, mas os ensinamentos dos pais, passe pela contemplação da pureza divina, ao mérito e até mesmo, se assim posso me exprimir, a dignidade de Israel, e seja igualmente instruído sobre tudo o que deve observar nesse cume da perfeição. Possam, portanto, vossas orações obter-nos daquele que nos julgou dignos de ver esses grandes solitários, de tê-los como mestres de compartilhar sua vida, conservando
de suas tradições uma memória perfeita e exprimindo-as de maneira acessível. Se isso pedimos a fim de que possamos explicar sua doutrina de maneira integral, como deles recebemos, de modo que nos seja permitido mostrá-los de certo modo encarnados em seus ensinamentos e, o que é mais importante, falando-vos na língua latina. Antes de tudo, porém, queremos prevenir o leitor dessas conferências, bem como os da minha obra anterior, para que atente bem para o seguinte: se porventura ali encontrar algo que considere impossível de praticar ou por demais difícil, segundo a natureza de seu estado e propósito, que ele não as avalie de acordo com sua própria fragilidade, mas segundo a dignidade e a perfeição daqueles que falam. Considere, então, primordialmente o ideal e a profissão desses varões, e como, na verdade, já estão mortos para a vida deste mundo. Não mais se acham presos a nenhum apego a parentes ou qualquer preocupação com os interesses deste século. Em seguida, reflita sobre a natureza dos lugares em que residem. São solidões vastíssimas, onde vivem separados do convívio de todos os mortais, beneficiando-se por isso mesmo de grande iluminação sobrenatural, com a qual contemplam e dizem coisas que, aos que não têm tal experiência nem tal sabedoria, parecem impossíveis de compreender em razão da mediocridade de sua condição e de seu modo de viver. Se, contudo, alguém quiser proferir um julgamento verdadeiro sobre o que acabamos de relatar e deseja experimentar suas possibilidades, corra para abraçar sem mais tardanças o propósito dos solitários e seu sistema de vida. Com igual zelo e empenho concluirá, então, que aquilo que antes lhe parecia acima das forças humanas é não somente de possível realização, mas até mesmo de imensa suavidade. Já é hora, porém, de abordarmos as conferências e seus ensinamentos. Primeira conferência do Abade Moisés, do escopo e do fim do monge. 1. Os habitantes de Sétia e o propósito do Abade Moisés. O deserto de Sétia foi a habitação dos mais ilustres pais do monaquismo, e também a admirável morada de toda a perfeição. Distinguia-se, porém, entre tantas magníficas flores de santidade, o Abade Moisés, pelo suave perfume de sua sese e de sua contemplação. Desejoso de ser formado em sua escola, dirigi-me ao deserto a fim de procurá-lo, em companhia do santo abate Germano. Inseparáveis, desde o tempo de nossos primeiros embates na malícia espiritual, tínhamos ambos vivido em tão íntima comunhão, tanto no mosteiro quanto no deserto, que todos diziam, para definir nossa amizade como um propósito, que éramos um só espírito e uma só alma em dois corpos diferentes. Juntos, com muitas lágrimas, rogamos àquele abade uma palestra que nos pudesse edificar. Conhecíamos o seu rigor e sabíamos que só consentiria em abrir a porta da perfeição aos que a desejassem com fé poderosa e a procurassem de coração contrito, pois dever-se-ia porventura mostrá-la a quem não a desejasse ou tibiamente aspirasse por ela, expondo assim tais segredos a pessoas indignas que por fastio acolheriam aquelas realidades necessárias que só poderiam ser reveladas aos que têm sede de perfeição. Ao abade, isso pareceria incorrer no vício da vanglória, ou mesmo no crime de traição,
Finalmente, vencido por nossas súplicas, ele começou a falar. 2. Questionamento do Abade Moisés, questionamento do Abade e Moisés sobre o escopo e a finalidade da vida monástica. Não, peraí. Questionamento do Abade Moisés sobre o escopo e a finalidade da vida monástica. Eu tô com a vista cansada. Me desculpem. Toda arte, disse ele, e toda disciplina tem um escopo e uma finalidade específica, um telos. Quem deseja seriamente alcançar o ápice de alguma arte deve ter sempre ante os olhos essa meta, pois só assim suportará de bom grado, sem revolta, todos os trabalhos, perigos e prejuízos com o coração tranquilo e feliz. O lavrador, por exemplo, que enfrenta ora os raios tórridos do sol, ora as geadas e as neves, rasga infatigavelmente a terra e revolve-a com o vai-vem do arado, amanhando as glebas brábias, fiel ao seu intento de desbravá-las de todas as sarças e libertá-las de ervas daninhas, tornando-a, graças ao seu trabalho, tão fina e solta quanto a areia. Não é de outro modo que ele conta atingir seu objetivo, isto é, uma copiosa seara e fartas colheitas, de modo que no futuro possa viver com segurança ou aumentar seu patrimônio. É também os celeiros repletos de grãos e com trabalho ingente semeia-os nos sulcos amolecidos, pois a visão das futuras searas não o deixa entristecer-se pela perda atual. O mesmo se passa com aqueles que se dedicam ao comércio. Não temem os imprevistos do mar, nem se apavoram com os perigos que se apresentam. Sobre as asas da esperança, voam ao encontro do lucro, pois é isso que constitui sua finalidade. É ainda o que acontece com os que abraçam a carreira militar, inflamados pela ambição das futuras honrarias e a esperança de alcançar o poder, tornam-se impassíveis ante os perigos e a morte durante as campanhas, não se deixando abater nem pelos sofrimentos e riscos que enfrentam, nem pelas aflições e guerras do momento, porquanto aspiram às altas dignidades da carreira, uma vez que é esse o fim que se propõe. O mesmo ocorre em relação à nossa profissão. Também nós temos um escopo e um fim específico. Para alcançá-lo, suportamos todos os trabalhos, não apenas sem cansaço, mas até com alegria. A fome, consequência dos jejuns, não nos fatiga, nem a lassidão das vigílias nos desanima. A assiduidade à leitura e à meditação dos trabalhos das escrituras, a assiduidade à leitura e à meditação das escrituras não nos enfastiam, nem nos deixamos assustar pelo trabalho incessante, pela nudez e privação de todas as coisas. Também não nos apavora o horror desta vastíssima solidão. Sem vossos pais, o solo da pátria, não, sem dúvida, foi esse mesmo fim que vos levou a desprezar o afeto de vossos pais. O solo da pátria e as delícias do mundo, fazendo-vos atravessar tantas regiões para chegar até nós, homens rústicos e ignorantes, perdidos neste ermo desolador. Dizei-me, pois, qual a vossa intenção, qual o fim que vos induziram a suportar com tão boa disposição todas essas provações?
3. Nossa resposta. Insistindo o abade em conhecer nossas intenções, respondemos que o motivo para suportarmos todas essas provações era o reino dos céus. 4. Nova pergunta do abade Moisés sobre o mesmo assunto. Muito bem, disse ele, respondeste corretamente quanto ao nosso fim, mas o que prioritariamente deveis conhecer é o nosso escopo, isto é, a nossa determinação a qual devemos aderir sem cessar para atingirmos este fim. Ouvindo-nos confessar com simplicidade a nossa ignorância a esse respeito, prosseguiu o abade. Em toda a arte ou disciplina, como já disse, há um escopo primordial, a saber, um propósito da alma, uma contínua intenção da mente. Se alguém não o perseguir com perseverança e empenho, não poderá alcançar o fim desejado. Como já expliquei, o agricultor tendo como fim viver com segurança, com segurança e largueza do provento das colheitas abundantes, se fixa em seu escopo ou determinação, purgando o seu campo de sarças e ervas inúteis. Ele está persuadido de que só conseguirá obter essa prosperidade, que é a finalidade almejada, se de algum modo já possuir por antecipação em germe, em sua labuta e em sua esperança, aquilo que de fato deseja ter um dia em sua realidade. Também o mercador jamais desiste da pretensão de adquirir mercadorias com as quais possa ampliar seus lucros e aumentar sua fortuna, porque em vão teria cobiçado o lucro se não tivesse escolhido o caminho que a ele conduz. Os que aspiram às honras deste mundo se propõem, de acordo com a dignidade ambicionada, a escolher antecipadamente os cargos e carreiras a que se devem dedicar, para chegar, pelo legítimo caminho da esperança, ao fim desejado. Quanto a nós, já vimos que o fim último por nós almejado é o reino de Deus. Qual seja, porém, o nosso escopo, é o que acuradamente devemos procurar, pois, se não soubermos conhecê-lo com clareza, em vão nos fatigaremos em nossos esforços, porque os que viajam sem rumo só conseguem o cansaço da jornada e jamais o avanço em sua caminhada. A essas palavras, vendo o abade o assombro que demonstrávamos, prosseguiu. A finalidade de nossa profissão, como já mencionamos, é o reino de Deus, ou dos céus. Nosso escopo, alcançar esse fim. Nosso escopo, todavia, é a pureza do coração, sem a qual é impossível alguém alcançar esse fim. Fixando, pois, o olhar nessa meta, para que nos sirva de orientação, podemos correr por um caminho reto e nitidamente traçado. Contudo, se dessa linha reta o nosso pensamento se desviar, por pouco que seja, devemos logo reconduzi-lo àquela contemplação, corrigindo nossas dispersões. Essa norma deverá merecer todo o nosso empenho e servir para nós como advertência, tão logo nosso espírito se aparte, mesmo que ligeiramente, da direção proposta. Cinco. Comparação com arqueiro. Vejamos, pois, o que ocorre com arqueiros. Vejamos, pois, o que ocorre com os arqueiros que procuram demonstrar sua perícia perante um rei deste mundo. Esforçam-se por lançar dardos ou flechas em pequenos escudos, nos quais se acham pintados os prêmios. É óbvio para eles que, se não visarem diretamente o alvo, não serão capazes de alcançar o fim pretendido, vale dizer, o prêmio cobiçado.
Em contrapartida, o prêmio será obtido se conseguirem atingir o alvo, isto é, o escopo proposto. Todavia, caso lhe seja subtraído da vista e afastado da direção certa, a ponto de o olhar não conseguir calcular tal desvio, pois lhe falta um ponto de referência, os seteiros inutilmente lançarão suas flechas ao ar, impossibilitados de discernir o motivo por que erraram, uma vez que seus olhos confusos não puderam ensinar-lhes a corrigir a direção falsa do arremesso. Apliquemos o mesmo raciocínio à nossa profissão. Seu fim, segundo as palavras do apóstolo, é a vida eterna. Tendes por fruto a santidade e por fim a vida eterna. Romanos 6:22. O nosso escopo, porém, é a pureza de coração, que o ancião com justeza chamava de santidade, e sem a qual aquele fim não pode ser atingido. É como se dissesse em outras palavras: tendes o vosso escopo na pureza de coração e o vosso fim na vida eterna. Aliás, em outro lugar, referindo-se àquele escopo, o santo apóstolo emprega esta mesma expressão de modo bem significativo. Esquecendo o que está para trás, lanço-me para a frente, em direção à meta, para o prêmio da vocação do alto, que vem de Deus em Cristo Jesus. Isso está em Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Em grego, o texto ainda se mostra mais claro. Kata skopon dioko. Kata skopon dioko. Traduzindo, prossigo até o fim, tendo em vista meu escopo, a saber. É seguindo essa determinação, esquecendo o que ficou para trás, isto é, os vícios do velho homem, que me esforço por alcançar a minha finalidade, a recompensa celeste. Por isso, urge abraçarmos com todo o empenho o que nos pode levar à pureza do coração e evitarmos, como funesto e pernicioso, o que dela nos possa afastar. Porquanto foi para adquiri-la que tudo praticamos e tudo suportamos com paciência. Por sua causa, abandonamos nossos pais, nossa pátria, as honrarias, as riquezas, as delícias e os prazeres deste mundo. Pois, se nos propusermos sempre tal escopo, nosso agir e pensar constantes terão em mira essa conquista. Mas se não o tivermos sempre ante os olhos, serão infrutíferos e inócuos todos os nossos esforços. Além disso, surgirão em nosso espírito pensamentos vários e divergentes em relação uns aos outros, pois é inevitável que a alma, não tendo meta definida, para onde se voltar e onde se fixar, se entrega a devaneios ao sabor da variedade de pensamentos que nela se ensinou, tornando-se assim o joguete de influências externas, de acordo com a primeira impressão recebida.